todos. Jesus nos auxilie na nossa tarefa. E a Ele nós dizemos presente. Presente ao serviço, presente ao seu serviço. Então, uns mais, outros menos, mas não há quem percorra os caminhos da vida isento de dificuldades, isento de situações desafiadoras. Muitas alturas, as vidas tranquilas, os cotidianos previsíveis, também têm os seus dias de dores, dias de problemas, dias de aflições. Quem de nós não passa por isso? Alguns surgem de repente. Parece que é um tsunami, arrastando e arrasando tudo que aparentemente parecia tão em ordem. Outros aparentam tempestades de longo prazo, tempestades que se iniciam lentamente, ganhando força com o tempo e arrancando o que haja pela frente. Também não são poucos os que no mundo enfrentam os mais graves desafios. Seja o companheiro que parecia tão feliz ao lado e decide romper os laços construídos no tempo, foge do lar, buscando aventuras. Outros há que, em exame de saúde rotineiro, descobrem a doença invasiva, que já se instalou avassaladora. Então, tantos são aqueles que, sob os cataclismos naturais, veem o lar, os amores, veem os seus pertences serem levados de roldão em poucas horas, ficando reduzidos a nada e sobrando apenas o vazio. São as aflições do mundo, as dores da vida, a acompanhar-nos os nossos dias, mas sempre tudo, rigorosamente tudo, como aprendizado. Todas, independentemente da forma que se apresentem, são lições necessárias. E são necessárias para aprendermos algo e enriquecer o nosso estágio aqui na Terra, a nossa reencarnação. Dores são oportunidades da alma para reflexão. Por vezes, só assim, ela é a dor, a única forma para entendermos melhor os porquês da vida. Conta uma antiga lenda norueguesa que num distante povoado um homem cuidava com muito zelo de uma capela. Chamava-se Hakon e via todos os dias muita gente entrar naquela ermida para orar. E oravam com devoção. E sempre em frente a uma cruz muito antiga. Um certo dia, Hakon, impulsionado por um sentimento de generosidade, ajoelhou-se também ele diante da cruz e fez uma oferta ao crucificado. Senhor, desejo padecer por vós. Deixai-me ocupar o vosso lugar. O Senhor da cruz abriu os lábios e falou: Amigo, posso atender ao teu pedido, mas mediante uma condição. Qual é, Senhor? Será que é uma condição muito difícil? Ainda que seja, estou disposto a cumpri-la. Então disse-lhe o Cristo: escuta-me, aconteça o que acontecer, não importa o que vejas, terás que guardar sempre absoluto silêncio. O homem resoluto apenas tinha uma resposta para o Cristo: eu prometo, Senhor. Fizeram a troca sem que ninguém tenha percebido. Passava o tempo e aquele que substituía o crucificado
conseguia cumprir o seu compromisso, o compromisso de se manter sempre calado. Um dia, porém, um homem muito rico, foi até à capela orar. Ao sair, esqueceu a sua bolsa com muito dinheiro sobre um dos bancos. Achan viu, mas calou-se. Também não disse nada quando 2 horas depois, alguém que também viera orar apoderou-se da bolsa e levou-a consigo. Ainda ficou calado quando um rapaz veio pedir as graças dos céus antes de empreender uma longa viagem. Contudo, o rico, apercebendo-se da falta da sua bolsa, voltou à capela em busca do que esquecera. Como não encontrasse a sua bolsa, pensou que o rapaz, que ainda se mantinha em prece, teria sido ele a apropriar-se dela. Voltou-se para ele e interpelou-o bruscamente com raiva, exigindo que devolvesse o que lhe pertencia, a bolsa. E o rapaz, muito atrapalhado, ainda disse: mas senhor, não peguei nenhuma bolsa. Foi a única maneira que o jovem teve de se defender. Mentiroso! Gritou o homem rico. E furioso, atirou-se a ele. Atirou-se a ele no intuito de agredi-lo. Foi então que uma voz muito forte soou na capela: para! E a imagem do crucificado falou, defendendo o jovem e censurando o rico pela falsa acusação. Aturdido, o agredido saiu do local, assim como o homem rico. E como aquele jovem tinha, como dissemos, pressa para empreender a sua viagem, lá foi, com o destino que ele entendia que devia seguir. Quando a ermida ficou vazia, Jesus dirigiu-se a Achan e disse-lhe: desce da cruz, não serves para ocupar o meu lugar, não sabes guardar silêncio. E apesar das muitas justificativas e pedidos de desculpa daquele servidor fiel, trocaram de lugar. E o Cristo concluiu: tu não sabias que era conveniente, necessário mesmo, para aquele homem perder a bolsa que trazia o preço de muita maldade. Quanto ao rapaz, que iria ser agredido e receber alguns golpes, as suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem que para ele foi fatal. Faz uns minutos, o seu barco afundou-se e ele afogou-se. Por sua vez, o homem que viera orar estava muito enfermo e pediu a ajuda divina para conseguir algum dinheiro. Tinha necessidade de alimentar os filhos, já muito fracos e muito famintos. Achan, tu não sabias, mas eu sabia. Por isso, eu sempre me calo. Afinal, tudo estava certo. E Jesus sabia que estava certo. Assim, quando acreditamos que as nossas preces não foram ouvidas, porque não foram atendidas, pensemos que tudo está certo. Logo mais, ou um pouco de tempo depois, descobrimos que também Deus está sempre certo, mesmo quando se mantém silencioso. Tenhamos a certeza, nada nos acontece que não seja rigorosamente o melhor para nós. O melhor que tem que acontecer no momento em que acontece. Isto porque Deus nunca se engana.
Então, toda vez que tenhamos conhecimento de alguém que sofre, apesar de sabermos que isso está certo, lancemos-lhe um olhar, principalmente para transmitirmos, através do nosso olhar, alguma mensagem de consolo ou até mesmo uma mensagem de esperança. O olhar não necessita de palavras. Por si só, o nosso olhar expressa quando queremos um sentimento. Numa entrevista a um jornal italiano, o Avvenire, o ator Pedro Sarrubi, que fez o papel de Barrabás no filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, relatou um interessante facto. Contou ele que gostaria de ter sido escolhido para representar São Pedro. Queria, nesse filme, ele representar a figura de São Pedro. Mas os atores foram escolhidos pela semelhança com as personagens retratadas nos quadros de Caravaggio e outros pintores antigos. Ficou então designado para o papel do prisioneiro libertado pelo governador Pôncio Pilatos no episódio do julgamento de Jesus. O diretor da filmagem, Mel Gibson, orientou-o para que ele interpretasse o seu personagem como um cão feroz. Contudo, no momento em que ele encontrasse o Cristo, ele deveria mudar. Deveria mudar por se sentir envolvido pela presença do Filho de Deus. Foi-lhe solicitado que, exatamente nessa cena, ele olhasse para Jesus, como se o estivesse vendo pela primeira vez. E, seguindo as orientações do diretor de filmagens, assim o fez. Quando focou o seu olhar nos meigos olhos de Jesus, ele sentiu uma espécie de corrente energética que ainda hoje não sabe explicar. Era como se ele estivesse olhando de verdade para o próprio Cristo. Confessou que durante toda a gravação restante do filme sentiu-se profundamente tocado por esse olhar. Talvez isso tenha acontecido porque os atores se entregaram de alma e coração ao trabalho, devido à grandeza e à beleza da história que estava sendo retratada. Outro facto também existe. Este ator já havia começado uma busca espiritual há muitos anos. Essa busca levou-o a percorrer o mundo. E naquele momento estava pronto para entender a verdade. A verdade que a própria vinda de Jesus significou. Na sua longa busca espiritual, permaneceu num mosteiro tibetano. Praticou meditação na Índia. Viveu na Amazónia com os locais. Mas, segundo disse ao entrevistador, sentiu que a sua busca espiritual apenas havia terminado quando sentiu aquele olhar. Naquele olhar ele entendeu a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Jesus esteve na terra, sim, sob estes céus que continuam iluminando-nos. E Jesus veio falar de paz, união, amor, perdão. Um dia, aquele doce olhar nos alcançou e fez, ou alcançará e fará, em nossa vida, a grande diferença. Dar-nos-á a certeza da imortalidade da alma, dar-nos-á a certeza da continuidade da vida espiritual. Mostrou-nos o olhar de um coração justo, um olhar que sorri porque ama plenamente, sem julgamentos, sem preconceitos, sem distinções. Hoje, como ontem, ou até mesmo amanhã, há ainda um encantado olhar para todos nós, que traz a magia da luz.
a simplicidade do perdão e a enorme força para enfrentar as dificuldades da vida, porque afinal tudo, rigorosamente tudo, está certo. Um olhar consolador que nós sabemos transforma-nos, mesmo quando estamos sem esperança. Transforma-nos em pessoas que vislumbram infinitas possibilidades de ir adiante e encontrar as soluções que são as necessárias. O olhar de Jesus, afinal, aproxima-nos do reino de Deus. É a força que faz sorrir, é a força que nos leva a querer continuar o caminho. Antes de operar as curas, Jesus sempre olhava profundamente para as pessoas. Era o olhar que transmitia, aquele olhar doce, que transmitia que até ali o que estava acontecendo estava certo. Mas não queiras mais, dizia Jesus. Não voltes a dizer, não voltes a fazer, não voltes a pensar, não peques mais. E assim, era como se naquele momento as doenças, as tristezas e as aflições já começassem a se dissipar. Coloquemos também o nosso olhar em Jesus, com a certeza, a absoluta certeza, de que Ele colocará nos nossos corações tudo o que necessitamos. Tudo o que necessitamos para enfrentar. Ainda que tudo esteja certo, ainda que tenhamos que passar por muitas coisas, Jesus está connosco. Ele é solidário com cada um de nós. Façamos por merecer a sua solidariedade. Do mesmo jeito que eu vos agradeço terem sido solidários comigo nestas palavras que eu troquei convosco. Muito obrigado a todos.